ou celebrando 67 anos. Na verdade, na segunda-feira foi o dia, realmente, que nós completamos essa idade. Mas aprove que nós tivéssemos esse tempo, este final de semana, para celebrarmos, e Deus colocou no coração que pudéssemos estar nesse momento ouvindo o seu servo, ministro do Senhor, pastor Everaldo, colega, amigo, e alguém que certamente Deus colocou no coração algo especial para nós hoje. Então eu quero nesse momento convidar o pastor Everaldo. Ele vai apresentar sua esposa, vai falar sobre suas filhas, e vamos ter 2 dias aqui. Gostaria que fôssemos experimentar isso por mais dias ainda, mas pelo menos 2 vamos estar juntos, né? Eu tive a alegria de estar na igreja pastor Everaldo ali em Serra Talhada, uma igreja que a família toda de Rita, a família Mourato toda conhece muito bem, seus familiares são ali. Estive lá em 2017, não é isso? Foram, acho que quantos anos, você lembra? 24 anos, né? Da igreja lá. E aí eu digo, olha, ele está me devendo uma visita agora, né? Está me devendo uma conferência. Então eu digo, pastor, venha cá, meu querido, é sua vez agora. E vocês ele está agora, como eu disse a vocês, na Igreja Batista ali, no Ibura, a central do Ibura, e também está aniversariando agora, não é? 50 anos, não é? Jubileu agora, e ele vai falar certamente sobre isso, e a gente vai ter o privilégio, ele vai ter vários dias ali, vamos estar também mais um dos dias junto com ele, trazendo uma palavra ali naquele aniversário. Então vocês já viram que tem uma parceria, não é? Já viram que tem uma parceria boa aqui, tá certo? Então, meu querido, que Deus continue usando você sabe que é muito especial para nós, né? Então aqui é a sua casa, a sua igreja, tá certo? E Deus colocou em suas mãos para que você pudesse ministrar hoje com toda alegria, tá certo? Fique à vontade, hoje é dia de festa, então antes de meia-noite vai ser pouco para a gente, tá? Ninguém aqui se preocupa com horário, tá certo assim? Então, você que também está nos assistindo nesse momento dos canais, Deus abençoe sua vida e que você seja também tremendamente edificado através desse momento. Vamos orar juntos, filho? Pai querido, obrigado por esse tempo precioso, pastor Everaldo, com sua esposa. Obrigado porque eu sei que o Senhor tem colocado no coração dele algo para nós, e que nós estejamos prontos para ouvir a Tua palavra, se for encorajamento, se for admoestação, se for desafio, se for consagração, vindo do Senhor, através do Teu servo, nós queremos receber com alegria. Obrigado por essa noite tão especial, te agradecemos, usa ele, continua usando ele, para que o Teu nome seja glorificado a cada dia sobre essa terra, em nome de Jesus. Amém? Querida igreja do Senhor Jesus, minha saudação a todos na graça e na paz de Cristo. Amém? Diz que a parte difícil para pregar vem depois da apresentação, né? Mas eu quero agradecer o honroso convite, dizer da minha alegria profunda em estar aqui com os irmãos, agradecer ao querido pastor Joésio, sua esposa, filha também. Por incrível que pareça, você foi lá e ainda não tivemos a oportunidade, né, de conhecer a filha, mas a esposa sim. Muito bom estar com vocês, obrigado por esse convite. Deus continue derramando bênçãos sem medidas e instrumentalizando vocês para a glória dele. Tenho escutado falar, mesmo que não tão próximo assim, né? Tem uma BRzinha aí que nos distancia, mas estamos juntos aqui, dentro do mesmo contexto de cidade, das coisas que o Senhor tem feito, através do ministério de vocês e através dessa igreja, e muito me alegro pelo que o Senhor tem realizado e tudo que Ele ainda vai fazer, através do ministério que Ele estabeleceu para este tempo aqui nesta igreja, e também nesta igreja, e através de vocês no contexto deste bairro e no contexto dessa cidade. Que o Senhor continue, meus queridos irmãos, abençoá-los, fortalecê-los e a usá-los como Ele quiser,
para a expansão do seu reino e para a glória do seu nome. Quero dizer que trago também um abraço fraterno, carinhoso da Igreja Batista Central do Ibura. Eu até brinco dizendo o seguinte: eu estava em outro tempo, lá em Serra Talhada, passei 11 anos, na terra dos queridos irmãos da família Mourato, e Deus nos deu a graça de passarmos esse tempo lá. Tivemos a honra de receber o pastor Joel, sua esposa, como ele disse, em uma das conferências de aniversário da igreja. E eu brinco dizendo assim: eu estava lá no deserto de Cádiz Barneia, no deserto ali de Israel, Palestina, porque lá em Serra Talhada tem 4 estações bem definidas. Eu acredito que os irmãos já sabem disso: verão, calor, mormaço e quentura. São as 4 estações bem definidas. E aí o Senhor me trouxe, a minha família, para que pudéssemos então pastorear a Igreja Batista Central do Ibura. E aí eu digo assim, brincando, naturalmente, todo respeito e carinho, que o Senhor me trouxe para a faixa de Gaza. Meus irmãos, são muitos desafios ali no Ibura. E eu quero pedir a vocês que orem, por favor. Há, naturalmente, o estigma de violência, mas há um contexto de vulnerabilidade social e outros desafios mais. E a Igreja do Senhor ali, ela precisa ser ainda mais relevante, tanto para atuar na proclamação do Evangelho, como também para cumprir a sua missão, atendendo às demandas sociais, tentando ali minorar os sofrimentos. E Deus nos tem dado a graça de podermos implementar alguns projetos que visam atender algumas dessas demandas, com o propósito de expandir o reino de Deus na proclamação, mas também na ação de amor e de compaixão para com aqueles que necessitam. Quero dizer que estou muito bem acompanhado da mulher mais linda do meu mundo, da minha vida, aquela que faz jus àquele pensamento que diz assim: me diz com quem andas, que eu direi quem és. Se com o bonito andares, bonito serás. E assim tem acontecido. Pedi para ela ficar em pé, por favor, irmã Liliane Miranda. Muito bem, essa jovem aí bonita. Pode sentar, filha. E também o casal muito querido, que tem convivido conosco ali na igreja e tem abençoado nossas vidas, e que convidamos despretensiosamente, mas com um desejo muito que pudessem nos acompanhar nesta ocasião. Nosso querido, em breve, irmão Alcidésio. Estamos orando por essa vida, para que o Senhor possa tocar profundamente seu coração e ele ter experiência com Cristo como seu Senhor e Salvador. E a nossa querida irmã Alcione. Por favor, queridos, fiquem em pé só para que a igreja possa perceber a presença de vocês. Por favor. Ó, cá, esse casal bonito aí. Deus abençoe grandemente. Obrigado, meus irmãos. Muito bem. Antes que nós prossigamos e ministremos a palavra do Senhor nessa noite, eu queria fazer um registro, minha querida irmã Rita Mato. Aprove ao Senhor, com vossa permissão, pastor Joésio, aprove ao Senhor, há 2 semanas, né, praticamente, chamar a irmã Luísa, a matriarca da família Mourato, para o descanso celestial, eterno. E eu queria honrar a memória dessa mulher virtuosa, essa mulher de Deus. Tive, juntamente com a minha esposa, a honra de conhecê-la e conhecer o seu esposo, nosso irmão Luiz. Pensa no casal que até no nome combina, né? Até no nome. E eles tinham 66 anos de vida, 67 anos de vida conjugal. Uau, né? Que caminhada. E a vida deles sempre nos inspirou. Eu até brincava com minha esposa, dizendo: se não for para ser assim, eu nem quero, viu? Seguir lá para os 80, 90 anos de vida. Mas a vida da nossa irmã, ela era uma vida simples, mas fundamentada no Evangelho de Cristo Jesus. E ela, juntamente com o seu esposo, serviam a Cristo, caminhavam a caminhada da vida cristã e mostravam ser um casal extremamente abençoado e abençoador. Aquele tipo de pessoa que é fácil de se amar, de se apegar, de se achegar. E os dois testemunhavam de uma vida conjugal
exemplar de dedicação e consagração ao Senhor, criando os seus filhos, educando e inspirando os seus filhos nos caminhos do Senhor, inclusive influenciando os seus netos. E vidas como esta, que são aqueles que nestes tempos perseveram na fé e perseveram no compromisso, nos votos da vida conjugal, precisam ser destacadas, para que outros casais mais jovens sejam estimulados nessa trajetória. Eu quero louvar a Deus pela vida preciosa da nossa irmã e ao mesmo tempo honrar a sua memória, porque esta família, a família Morato lá em Serra Talhada, é uma família que efetivamente, naturalmente daqueles que estão lá na igreja, participam da vida da igreja, irmão de Assis, Maria José e outros tantos, que são bênção de Deus, certamente porque inspirados em seus pais também vivem uma vida de dedicação ao Senhor. Eu quero convidá-los nesse momento para que possamos ficar em pé e abrir a palavra do nosso Deus em Hebreus no capítulo 12. Vocês escolheram um tema muito rico, que fala exatamente sobre uma vida fortalecida pela graça de Deus, fortalecidos pela graça. E enquanto vocês celebram os 67 anos como igreja local organizada, e louvado seja Deus pela trajetória de vocês, como posto aqui no boletim, desde sua fundação até então, uma igreja militante, mas uma igreja também que tem experimentado grandes vitórias do Senhor. Vocês certamente têm sido fortalecidos por essa graça de Deus que os tem ajudado na trajetória da vida cristã. E é por isso que essa igreja chega aos seus 67 anos, vigorosa, fortalecida pelo Senhor e certamente com muito mais para produzir para o reino de Deus e para a glória de Deus. Eu queria destacar a excelência do louvor, pastor. Que coisa linda de se ver, se ouvir, congregacional, também aqui do grupo de louvor. Mas também gostaria de destacar a participação musical de uma jovenzinha aqui que toca carrom, que toca flauta, que canta. Que coisa impressionante. É filha de vocês? É não, né? Mas que coisa linda. E louvado seja Deus, porque na igreja de Cristo, né, vão surgindo esses talentos assim maravilhosos que contribuem muito para o avanço da igreja do Senhor Jesus. Quem encontrou o texto bíblico, por favor, diga amém. Nós vamos ler a palavra do Senhor nos versos 1, 2 e 3, e depois o verso 12 e também o verso 13, tá certo? Que é o texto que vocês escolheram como divisa, e eu decidi então trabalhar um pouco esse início do capítulo 12, pensando exatamente sobre algumas atitudes que nos ajudam a viver uma vida fortalecida na graça e pela graça de Deus. Diz assim a santa palavra do Senhor, Hebreus 12, do 1 ao 3 e depois 12 e 13. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição de pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Vamos para o 12 e 13, diz assim a palavra do Senhor. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Bendito seja o Senhor por sua palavra. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, como é bom estarmos aqui em tua presença, te louvando, adorando, bendizendo, por mais um ano de organização desta agência do teu reino, Senhor. Esta igreja
que é preciosa para ti, Senhor, e compraste pelo sangue do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o Senhor estabeleceu aqui neste lugar e neste bairro, pelos propósitos do coração do Senhor, para que essa igreja aqui pudesse iluminar esse bairro e fazer a diferença, anunciando, vivendo, proclamando e demonstrando poder da mensagem do Evangelho de Cristo, para que outras vidas também experimentem o teu amor e a tua graça, Senhor. Nessa hora te pedimos, abre o nosso entendimento, clareia, Senhor, pela ação do teu Espírito, nossa mente e coração, para que possamos entender aquilo que o Senhor quer ministrar através da exposição da tua palavra. Que seja a tua palavra e não a minha palavra, seja o teu Espírito e não o meu ímpeto e motivação humana tão simplesmente, que seja a tua glória e não a minha glória pessoal, Senhor. Nossas mentes e corações sejam cativos à tua palavra nesta hora, para o louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem sentar, meus irmãos. Nós estamos diante de um texto cuja autoria não é definida, e aí teólogos, biblicistas e etc. supõem nomes e mais nomes. O autor deste livro, essa carta aos hebreus, os irmãos hebreus que tinham abraçado a fé em Cristo Jesus e agora precisavam vivenciar uma transformação substancial em suas vidas, libertando-se dos rudimentos da religião judaica para viver a excelência do cristianismo, conforme Jesus havia ensinado. E o escritor, que ao certo não sabemos se o próprio apóstolo Paulo, como supõem alguns, Apolo, talvez, pelo modo tão erudito como escreve, Barnabé, o discipulador de Paulo, talvez Priscila, quem o sabe, não há uma definição, se propõe exatamente a apresentar o Cristo, sumo sacerdote, e ao mesmo tempo sacrifício, que agora de uma vez por todas havia realizado o grande sacrifício em prol da redenção daqueles irmãos, também nosso, para os tempos dos irmãos daquela época, como para os dias de hoje. E aqui no capítulo 12, ele usa uma palavra de incentivo, de encorajamento, e que tem a ver exatamente com aquilo que vocês propuseram, como vida fortalecida pela graça de Deus, pessoas, igreja de Cristo fortalecida pela sua graça. E curiosamente, o verso que vocês escolheram para ser a divisa de vocês, apresenta uma imagem super curiosa. A ideia é mais ou menos de alguém que está desnutrido, enfraquecido, cambaleante, alguém que já não tem tantas forças físicas, não por causa da idade, mas talvez por não estar tão bem assim, de saúde, das pernas, já não tem mais essa resistência toda, está de maneira muito debilitada, tentando caminhar, se locomover, mas não consegue. O texto diz exatamente assim: por isso restabelecei as mãos decaídas, ou seja, as mãos enfraquecidas. Dá uma ideia meio que de mãos trêmulas ou coisa dessa natureza. E diz mais, os joelhos trôpegos, os joelhos vacilantes, tentam se firmar, se fixar, mas não conseguem. Façam caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco. Ou seja, aquele que manca por algum motivo, em decorrência dessa sua condição, que ele se firme e que ele consiga caminhar retamente. E também, ao invés de permanecer manco, que seja curado. Meus irmãos, esse texto nos ensina, então, que uma vida ou uma igreja fortalecida pela graça de Deus, ela persevera na fé, olhando para Jesus, e deste modo vence as aflições até que complete a sua carreira.
Acredito que essa é a nossa trajetória, a nossa caminhada como igreja de Cristo. Não apenas esta igreja, mas a igreja de Cristo que está espalhada por todo o mundo. Precisamos nos firmar cada vez mais e precisamos continuar olhando para Jesus. E precisamos ao mesmo tempo perseverar nessa caminhada, vencendo as aflições que se interpõem na trajetória da nossa vida cristã, até que completemos a nossa carreira, aquilo que o Senhor tem proposto para nós, como servos seus, como discípulos de Cristo, mas como sua igreja também. Agora, eu queria apresentar aos irmãos uma vida, uma igreja que não é fortalecida pela graça, uma via inversa, uma via negativa, daquilo que seria algo que não contribui efetivamente para uma vida fortalecida na graça de Deus. Seria o que nós podemos chamar de atitudes contraproducentes de uma vida fortalecida pela graça de Deus. Se vocês abrirem suas Bíblias, um pouco antes aí no capítulo 3 de Hebreus, vão encontrar um texto onde há um chamado desafiador do escritor desta carta aos cristãos para que eles assumissem uma nova postura diante da fé agora que abraçaram em Cristo Jesus. E o texto, ele diz assim a partir do verso 7, capítulo 3 e o verso 7. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Aquela geração me disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de quem? De Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim a confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos, não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso, não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Até o verso 19. Vejam que condição séria essa que o próprio Deus chama a atenção do seu povo, mas também aponta, indica como postura contraproducente de uma vida fortalecida na graça, que o seu povo, lá durante a peregrinação do deserto, havia praticado. Quais atitudes contrárias a uma vida fortalecida pela graça, aqui no texto nós podemos absorver? Primeiro, ter um coração insensível a Deus e a sua vontade. Quando temos um coração insensível, endurecido para Deus e para a sua vontade, nós não conseguimos ter uma vida fortalecida na graça. Quando nós também, em segundo lugar, trilhamos caminhos diferentes dos caminhos de Deus, trilhamos por percursos, por um modo de viver que não agrada o coração do Senhor, que não honra o nome do Senhor, isso não nos ajuda a termos uma vida fortalecida pela graça. Terceiro, quando cultivamos uma atitude perversa em nosso modo de viver e ao mesmo tempo nutrimos um coração descrente. Quarto lugar, quando vivemos uma vida alimentada e embalada pelo engano do pecado, se acostumando com o pecado, tendo prazer no pecado, se deleitando no pecado. Quinto, quando nutrimos um coração rebelde, desobediente e incrédulo. Também, isso não nos ajuda
a termos uma vida fortalecida pela graça de Deus. Mas afinal de contas, o que é que nos ajuda? E quais sinais de uma vida ou de uma igreja fortalecida pela graça de Deus? Então guarde isso aqui no seu coração. Vamos a algumas atitudes. A primeira, uma vida que é fortalecida pela graça de Deus, é encorajada pelos bons exemplos da vida cristã. Vejam o capítulo 12, verso 1, quando diz assim: portanto, também nós, visto que temos, aqui meus irmãos, rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Não é assim que o texto diz? Ou seja, está fazendo uma referência aos martiris ou aos mártires, os heróis também da fé, capítulo 11, cujas vidas serviram e servem de inspiração para as nossas vidas. Observem que capítulo 11 há uma narrativa de heróis da fé. Começa a partir de Abraão, Abel na verdade, depois Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e tantos outros nomes são mencionados como modelo de fé e de vida dedicada a Deus. Mas quantos nomes existem que não obrigatoriamente aparecem aí no capítulo 11? E quantos outros nomes surgiram ao longo da trajetória da igreja cristã até os dias de hoje, que são exemplo e inspiração para a nossa caminhada com Deus, para a nossa caminhada de fé? Se nós pararmos para observar, podemos lembrar, trazer à nossa memória alguns nomes de irmãos, irmãs, líderes da igreja, pastores que por aqui passaram e cuja vida, cuja fé, cujo compromisso com o Senhor serviram e servem de inspiração para as nossas vidas. Pense naquele irmão que dava a sua vida por esta obra, que estava comprometido até o talo, completamente, toda a sua vida, tempo, orações, seus planos, projetos, a sua vida estava diretamente envolvida com a vida da igreja. Exatamente essas pessoas são inspiração e exemplo para nós de uma vida cheia e também fortalecida pela graça de Deus. Devemos nos estimular pelos bons exemplos. Devemos firmar os nossos olhos exatamente nesses exemplos que nos estimulam a vida com Deus. E não nos maus exemplos. Nós vivemos dias de tantos maus exemplos de vida cristã. Pessoas que nominalmente dizem servir a Cristo. Pessoas que nominalmente dizem ser cristãs, mas não vivem de acordo com essa mensagem. Não vivem de acordo com a verdade ou as verdades do Evangelho. Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 1, ele diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que nós temos condições de dizer isso para as pessoas que estão ao nosso redor? Dizendo para elas: olha, sejam minhas imitadoras, podem imitar aquilo que eu estou fazendo, porque eu estou imitando a Cristo. São pessoas assim que devemos utilizar como influência positiva e como inspiração para a nossa trajetória de vida cristã, de vida com Deus. Em quem temos nos inspirado? Quem são os nossos parceiros de vida cristã? Há um pensamento que diz mais ou menos o seguinte: me diz com que andas, que eu direi quem és. Quem são os seus parceiros de caminhada de vida cristã? Há cristãos que vivem se inspirando em personalidades da mídia, em simplesmente figuras da história, da humanidade. Alguns também se inspiram em alguns nomes e personalidades da filosofia, da ciência, que abertamente em algum momento se declararam ateus e que até declararam a morte de Deus, se opuseram aos valores e princípios da palavra de Deus, e muitos se inspiram muito mais nestes homens, nestas pessoas, do que obrigatoriamente em homens e mulheres piedosos que viveram com sinceridade os postulados da fé cristã. O texto bíblico nos mostra que os heróis da fé, homens simples, homens que tentaram viver uma vida completamente consagrada, dedicada ao Senhor,
E eles não se tornaram heróis porque obrigatoriamente eles de si mesmos eram tão virtuosos que a história fez questão de registrar assim, como se eles fossem simplesmente os super-homens, super-mulheres, aqueles que não passaram por nenhum tipo de aflição, angústia. Pelo contrário, exatamente por serem homens simples, mas tementes a Deus e perseverantes na caminhada da vida, da fé cristã, da vida com Deus, eles se tornaram modelo, eles se tornaram exemplo, eles se tornaram inspiração para outras vidas que surgiriam assim como as nossas em tempos posteriores. A segunda atitude de uma vida, de uma igreja fortalecida pela graça de Deus, está aí no verso 1 ainda, quando diz assim: desembaraçando-nos de todo pecado, capítulo 12, verso 1, e do pecado que tenazmente nos assedia, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Ou seja, a vida que é fortalecida pela graça de Deus abandona tudo aquilo que atrapalha a caminhada da fé cristã. Quais são as coisas que têm atrapalhado a nossa caminhada de vida cristã? Qual é o sobrepeso? Qual é o peso que nós precisamos nos livrar dele? Seja ele físico, seja ele emocional, seja ele espiritual. Quais são as cargas que nós temos trazido conosco e que essas cargas nos atrapalham em nossa caminhada de vida cristã? O quê? Você já tentou fazer exercício físico, caminhar na esteira ou em alguma praça, colocando um peso ou um sobrepeso nas suas pernas, nas suas canelas? Se torna bem mais difícil de caminhar. E é bem mais complicado de você conseguir correr. Alguns o fazem exatamente para poder adquirir mais resistência física, mas em si se torna bem mais fácil, mais difícil de fazê-lo. Um dia fui ao médico cardiologista para alguns exames necessários de rotina. Por sinal, eu cheguei lá, tinha um número significativo de mulheres e pouquíssimos homens. E na hora em que eu entrei para a consulta, o médico perguntou: o que lhe traz aqui? Eu falei: o carro e os meus pés. Não, estou brincando. Mas aí eu disse: doutor, eu quero fazer um check-up, porque estou me sentindo esbaforido, cansando com facilidade, uma caminhadazinha, uma corrida mais simples, eu canso. Eu queria fazer uma pergunta antes do senhor dizer qualquer coisa sobre aquilo que eu preciso fazer. Por que o número de mulheres é sempre maior, sempre tão grande, do que o número de homens cuidando, né, da sua saúde? Muito bem, você observou muito bem. É por isso que nós temos um número muito maior de viúvas do que de viúvos. Homens, se cuidem, por favor. Se cuidem, por favor. Nos cuidemos, na verdade. Nos cuidemos. E ele disse: olha, de 30 mulheres que eu recebo no meu consultório, 5, estourando no máximo aí, 10 são homens. Os homens são muito mais desleixados no cuidado com a saúde. Mas é verdade mesmo. As mulheres, por qualquer motivo, elas já vão lá, o médico e tal, já querem se cuidar, e aí faz os seus exames regulares, a prevenção e etc e tal. E nós não, é quando alguma coisa falha, é que a gente procura um médico para poder ver o que está acontecendo ali com o nosso corpo. Mas o médico disse assim: faça tais exames. E aí eu, naturalmente, fui fazer todos os exames. E aí, exame cardiológico, eletrocardiograma, né? Exame aquele de esteira, para você ver a sua resistência ali e tudo mais, etc, etc, etc. Fiz uma série de exames e voltei para ele, marcou o dia específico. E aí ele olhou os exames e disse: olha, tá tudo normal. Falei: olha lá, tudo normal. E olha que eu já estava assim com um pouco de sobrepeso. Porque por incrível que pareça, pastor José, eu já fui magro. Eu já tive uma circunferência abdominal assim, de 36, 37, né, filha? Pois é, mas com o projeto Vida da minha esposa, aquelas comidas suculentas, deliciosas, mas também com a culinária Serra Talhadense, viu, Letícia? A culinária Serra Talhadense. Pensa no povo que gosta de churrasco.
Pensa no povo que gosta de bode assado, o bode. Eita, é uma abençarada. É uma maravilha. É uma raiz. É muito bom, é muito bom. E aí o pessoal, pastor para aqui, pastor ali, etc. e tal. Eu fui pegando assim um volume que quando eu me dei conta, está difícil de perder. E aí o médico disse, sabe qual é o seu maior desafio? Você precisa se movimentar. Você está com sobrepeso, precisa se movimentar. Para que você possa perder alguns quilos, queimar calorias e readquirir resistência, etc. e tal. Quantas vezes na caminhada da vida com Deus, da vida cristã, é exatamente isso que nós precisamos fazer, irmãos. Precisamos nos livrar dos sobrepesos. Há coisas que estão nos atrapalhando e sufocando a nossa espiritualidade. Há coisas que estão minando a nossa resistência espiritual e nós não nos damos conta disso. Precisamos colocar de lado tudo aquilo que nos atrapalha no caminho e tudo aquilo que nos atrapalha na caminhada, na vida com Deus. Devemos jogar fora. Não podemos alimentar, nutrir, acariciar aquilo que é peso e aquilo que é pecado em nossa vida cristã, em nossa relação com Deus. Há coisas que às vezes parecem inofensivas, mas que podem bloquear a nossa espiritualidade. Às vezes o mau uso do celular, não estou dizendo que o celular em si é mau, mas o modo como se utiliza. Às vezes a imersão indiscriminada nas redes sociais, sites, páginas inadequadas, às vezes conversas indevidas, às vezes produções literárias ou cinematográficas que não edificam, amizades impróprias. E eu queria deixar um destaque aqui para todos, e de um modo especial para a nossa juventude, os nossos jovens cristãos. Jovens, a boa amizade é aquela que nos aproxima de Deus. A amizade com aqueles que não servem ao Senhor é para conquistá-los, é para alcançá-los, é para influenciá-los, para que também vivam uma vida com Deus e não o contrário. E nós sabemos que os nossos jovens estão aí nas universidades, faculdades, e nós sabemos do desafio que é, não é, jovens? Estar em ambientes como este, porque a faculdade hoje, a universidade é um ambiente hostil à fé cristã. Mas exatamente lá que o Senhor nos põe para testemunharmos o Evangelho, para podermos viver de verdade, com integralidade o Evangelho, fazendo diferença, influenciando vidas, pregando com o nosso testemunho antes de tudo, e depois verbalizando quando tivermos oportunidade para tal. Para sermos cristãos diferentes e fazendo a diferença, embora tenhamos amor no coração e acolhamos a todos, mas sempre influenciando e nunca sendo influenciados para uma vida de pecado e que desagrade o coração do Senhor. O apóstolo Paulo diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, que as más companhias e as más conversações corrompem o quê? Corrompem os bons costumes. Corrompem um padrão de conduta e de vida que agrada a Deus, vai nos afastando. Observe bem, nenhum declínio espiritual, ele acontece obrigatoriamente, instantaneamente, de um dia para o outro. Ele é gradativo. É perder o prazer de ler a palavra, é perdendo o prazer de vir cultuar com os irmãos e com a igreja, achando que ir para o shopping ou qualquer outra programação é mais satisfatória do que estar aqui cultuando ao Senhor. Não que ir ao shopping, não que obrigatoriamente aproveitar, seja um cinema, seja um momento de lazer com a família, seja pecado, mas nós precisamos reordenar as prioridades de nossas vidas. E precisamos entender, irmãos, que vida cristã precisa ser alimentada no braseiro da comunidade de fé chamada Igreja do Senhor Jesus. Na nossa particularidade, claro, na nossa vida devocional, mas também na convivência com o povo de Deus. Resgatar a alegria de se reunir com os irmãos, de estudar a palavra de Deus, de cultuar com os irmãos, de cantar louvores como os que nós cantamos hoje à noite, inclusive o hino Maravilhosa Graça, que nos provoca um enlevo espiritual.
nos fortalecendo, nos edificando, nos enchendo cada vez mais da graça de Deus. Precisamos nos reencantar pelas coisas de Deus, meus irmãos. Nós estamos vivendo um tempo de muita frieza. Nós estamos vivendo um tempo em que muitos estão se afastando de Deus, estão se afastando do primeiro amor, se apostatando da fé. Igreja, para alguns, está se tornando programação de domingo à noite, e olhe lá, indo 1 ou 2 vezes no mês está bom demais, quando na verdade nós precisamos estar juntos aqui, encorajando uns aos outros, aprendendo mais de Deus e aprendendo mais uns com os outros. Vivemos dias difíceis, meus irmãos. Nós fomos chocados essa semana por 2 acontecimentos, um aqui no Brasil e outro lá na Nova Zelândia, que revelam exatamente as características daquilo que Jesus chamou de tempo de dor, de aflição. Um tempo que começaria a anteceder aquele tempo em que será a consumação dos séculos e naturalmente a vinda do Senhor Jesus. O princípio de dores. E entre tantas outras coisas que nós podemos observar, é exatamente a multiplicação da iniquidade. Pecado hoje é moda para alguns. Viver uma vida torta, troncha, uma vida distante dos padrões de Deus, para alguns é como se fosse liberdade, quando na verdade a liberdade verdadeira é viver para Deus e com Deus. É saber que você foi liberto ou libertado do jugo do pecado, mas agora você escolhe viver para a glória de Deus. Escolhe viver uma vida de santificação, de consagração. E no seu dia a dia, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, você vai viver um padrão de vida onde o nome do Senhor é glorificado, o nome do Senhor é engrandecido. E aí você não vai passar cheques borrachudos, você não vai faltar com a sua palavra, você vai procurar cumprir com tudo aquilo que você estabelece como compromisso entre você e outras pessoas que estão ao seu redor, você vai prezar pela verdade, você vai ser íntegro no seu modo de ser e viver, respeitar as leis, as regras, inclusive por mais difícil que seja, as leis de trânsito do nosso país e de nossa cidade. Eu acho que uma das áreas, homens, se porventura eu estiver errado, me corrija, em que nós somos mais tentados, aqui em Recife, Pernambuco, mas Recife especialmente, é no trânsito desta grande cidade. Jesus, vem cá, nos acorde. E aí nós precisamos manter, olha, nunca foi tão necessário, e é tão necessário, como ao volante exercer o domínio próprio. É ou não é? Amém, queridos? Respira, ora, põe naquela rádiozinha, ou então naquela playlist, né, de louvores que você tem. Canta, louva o Senhor, sabe, esquece determinado. Vai na bênção, querido, vai na paz. Tem que ser assim. Porque do contrário você peca. Do contrário você acaba sendo estimulado a ter uma atitude que não deveria ter. Então, somos tentados, mas ainda assim no trânsito, manteremos um padrão de conduta que glorifique o nome do Senhor. O reverendo John Stott, certa vez ele disse que um dos piores problemas da vida cristã é quando nós divorciamos o nosso culto da nossa prática diária. Meus irmãos, o culto é um momento solene em que o povo de Deus se encontra e celebra o Senhor, admirando o caráter de Deus, sua bondade e fidelidade. É o ápice, é o momento de fortalecimento, sim, coletividade. Mas o culto ele precisa ser uma experiência contínua em nosso viver. Portanto, nós precisamos vivenciá-lo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, e em todos os dias da semana e do mês e do ano, sempre
ele precisa ser uma expressão de uma vida dedicada, de uma vida consagrada ao Senhor. E aqui, quando nós nos encontramos, é o momento do ápice, onde nós externalizamos profundamente diante dos nossos irmãos a nossa alegria de pertencermos e de podermos servir ao Senhor. Mas ele precisa ser vivido constantemente. Culto, adoração, louvor precisa ser, antes de tudo, um estilo de vida onde Deus é engrandecido. É o culto com raciocínio, com racionalidade, com entendimento daquilo que nós fazemos, como Paulo muito bem destacou, escrevendo aos Romanos no capítulo 12. Que nós apresentemos os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, como está posto na palavra do Senhor. No Salmo 1, verso 1 e verso 2, a palavra do Senhor diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E na sua lei, o que é que ele faz? Medita de dia e de noite. E esse meditar é muito mais do que simplesmente ler, como se lê o jornal ou o gibi. Esse meditar aqui é um processo de aprofundamento, é o ruminar, é o ler, é o se debruçar, é o humildemente tentar compreender, é pedir ao Espírito Santo que clareie a sua mente, o seu coração no entendimento, é buscar recursos que possam fazer você compreender muito melhor e ao mesmo tempo aplicar esses ensinamentos ao seu viver. Porque do contrário seremos ouvintes negligentes, não praticantes, aqueles cuja mensagem entra de um lado do ouvido e sai do outro, sem que levemos em conta aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Teremos corações insensíveis e petrificados à vontade de Deus. Meus irmãos, há sim pecadinhos nos porões do coração que precisam ser abandonados, se queremos ter uma vida abundante da graça de Deus, fortalecida pela graça de Deus e livre para servir a Deus, obedecendo a sua vontade. Esses pecadinhos de estimação são a causa da perda do fervor espiritual na vida de muitos. E aí às vezes nós vamos ter aquela impressão equivocada da igreja de Laodiceia, de que está viva, mas na verdade estava como? Estava morta. Não nos iludamos pensando que estamos vivos em nossa espiritualidade, quando estamos em declínio espiritual, porque na verdade o Senhor deseja que voltemos ao primeiro amor, à prática das primeiras obras, ao fervor espiritual, a uma vida de dedicação e compromisso, ao recantamento pela palavra, pelo Evangelho, aos princípios e fundamentos basilares da vida e da fé cristã. Os primeiros cristãos, lá do início da caminhada da igreja, inclusive de Atos dos Apóstolos, eles eram identificados como cristãos pela vida piedosa que eles levavam, sincera, verdadeira, comprometida, dedicada com Deus e com o Evangelho. Por isso mesmo eles foram apelidados de cristãos, que era uma expressão jocosa. Na verdade não era um elogio, e nós sabemos muito bem disso. Mas por três características específicas, eles assim foram chamados. Primeiro, porque eles eram muito parecidos com Cristo. Então a ideia de cristones, né? Cristos pequenos, Cristos que pareciam com aquele que era o seu mestre supremo. Segundo, porque eles anunciavam a mensagem de Cristo. Eles proclamavam o Evangelho de Cristo Jesus. E terceiro lugar, porque eles estavam tão comprometidos com Cristo, com o reino de Cristo, ao ponto de estarem dispostos a morrer por Cristo. Assim tem sido nossas vidas. Podemos ser identificados como estes cristãos, de modo que em nosso viver o nome do Senhor pode ser glorificado e engrandecido. Jesus ele disse que se porventura algo em nós nos faz pecar e provoca escândalo, nós devemos tirar isso de nós. E aí é bom que se diga, aqui é uma metáfora espiritual e não uma literalidade, para que depois ninguém comece a arrancar seus olhos físicos, comece a arrancar mão, pé ou coisa dessa natureza. E Jesus diz assim lá em Mateus 5, 29 ao 30: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois
Te é melhor que se percam dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta, atira para longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. O que precisa ser arrancado de nós e que está nos atrapalhando nessa trajetória de vida com Deus? Vidas e uma igreja fortalecida pela graça, além de encorajada pelos exemplos, os bons exemplos da vida cristã, abandona tudo o que atrapalha a caminhada da fé. E em terceiro lugar, assim o faz esta igreja, esta vida, persevera na caminhada sendo fiel a Deus. Veja o que aqui diz, a parte final do verso 1: corramos com perseverança a carreira que nos está, o que, irmãos? Proposta. Há uma carreira proposta para nós, há uma trajetória de vida com Deus, de vida cristã, sim. Então corramos com perseverança. Tenho aprendido, meus irmãos, que a caminhada da vida cristã não é uma corrida de 100 metros rasos, que requer explosão, que requer energia, que requer força momentânea, temporária, mas na verdade é uma grande maratona. Nessa trajetória, o mais importante não é a velocidade com a qual nós corremos, mas a persistência, a perseverança. Quantos que quiseram correr rapidamente, mas que se fatigaram, se cansaram e depois ficaram para trás na caminhada da fé cristã? A grande questão não é em si a velocidade com a qual nós caminhamos, mas o manter o ritmo, o continuar firme, o perseverar nessa trajetória. Quantos irmãos entre nós, eu tenho lá na Igreja Batista Central do Ibura muitos idosos, é um fenômeno bem interessante, a igreja com muitos idosos. E como eu tenho aprendido com esses irmãos de 30, 40, 50 anos de vida cristã, membros fundadores, que já eram jovens e alguns já eram até casados, quando a igreja foi organizada como igreja local lá no Ibura. Esses irmãos, eles têm dado exemplo de que a perseverança, a persistência é muito mais importante do que a velocidade, porque eles continuam até hoje firmes na vida com Deus, firmes na fé, firmes nos postulados, nos ensinamentos, nas verdades, nos princípios e no Evangelho de Cristo Jesus. Continuam testemunhando de uma vida com Deus, continuam encantados pela palavra de Deus, continuam encantados, por incrível que pareça, pelos hinos do cantor cristão. E por que não? Já que eles têm letras profundas e tão preciosas. Não é o caso dessa igreja. Observe que os irmãos gostam de cantar hinos do cantor cristão, hinos do HCC, mas algumas igrejas, inclusive batistas por aí afora, têm abandonado essa prática do cântico, dos hinos do cantor cristão, que são cheios de biblicidade, de teologia, fundamentando a nossa fé. Observe bem a letra de um hino como esse, Maravilhosa Graça. Que letra profunda. Quanta mensagem que está diretamente inserida na composição, na letra desse cântico. Ao mesmo tempo é um louvor ao Senhor, mas ao mesmo tempo é um princípio de ensino, didático, quando nós vamos aprendendo o que a graça de Deus faz sobre as nossas vidas, essa graça que nos fortalece, que nos sustenta, essa graça que nos transforma a cada dia, que mexe conosco, e essa graça que também nos condiciona a sermos instrumentos nas mãos de Deus, para a glória de Deus e para canalizar a sua graça, o seu favor, a sua compaixão e misericórdia sobre a vida de outros. De fato, uma vida fortalecida pela graça de Deus, ela persevera na caminhada, sendo fiel a Deus. Nos Jogos Olímpicos, lá do México, em 1968, John Stephan, da Tanzânia, ele declarou o seguinte: o meu país não me mandou aqui para começar a corrida. O meu país me enviou aqui para terminá-la. Ele quis dizer, em outras palavras, não importa se eu vou chegar em primeiro lugar. O importante
é que eu vou chegar. Ele não foi de fato o primeiro a chegar, talvez um dos últimos, mas ele chegou e cumpriu a sua missão, e cumpriu aquilo que o seu país havia estabelecido, na verdade, como meta, como propósito a ser alcançado. O desejo de Deus, meus irmãos, não é que nós simplesmente corramos com muita velocidade, mas que nós perseveremos até que cheguemos lá na morada celestial que o Senhor já preparou para nós. É para que cumpramos a nossa missão. A grande questão não é se chegaremos antes de todos, mas se chegaremos também com os demais que lá estarão. O Dr. Russell Shedd disse, falando sobre os embates, sobre as lutas da trajetória da vida cristã, ele diz assim: triunfo não é ausência de batalhas. Muitas vezes os soldados voltavam da batalha sem braço, pernas ou com seus olhos furados, mas voltavam em triunfo. As marcas do ministério, as marcas da caminhada, da vida com Deus, ficarão em nossos corpos, ficarão no nosso coração, ficarão na nossa alma. Mas no grande, glorioso dia do Senhor, o grande general passará em revista as tropas, e lá nós estaremos, feridos, marcados, talvez até mancos, sangrando, mas finalmente, lá nós estaremos pela misericórdia do Senhor. É essa caminhada de perseverança que o Senhor deseja para nós. Paulo, fazendo menção aos atletas da antiga Roma, ele declara em 1 Coríntios capítulo 9, do verso 24 ao 27. Não sabeis vós que aqueles que correm no estádio, na verdade, todos correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois assim corro, não como uma coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar ou desferindo golpes no ar. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando a outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ser reprovado. Meus irmãos, a caminhada com Deus requer disciplina. Observe a vida de um atleta, que em tudo se disciplina para alcançar o seu propósito, o seu objetivo. Assim nós também precisamos fazer, com compromisso, com uma entrega, com dedicação, com perseverança, com submissão, com humildade, com vidas postas à disposição do Senhor, para que Ele cumpra em nós os desejos do seu coração. Nós somos chamados, irmãos, para uma jornada com Deus, de perseverança e de fidelidade, para que por fim o nome do Senhor seja glorificado e possamos alcançar o cumprimento das suas promessas. Em quarto lugar, uma vida e uma pessoa, um cristão, fortalecido pela graça de Deus, ele mantém o seu foco em Jesus, ele mantém o seu foco na missão de Jesus, e ele mantém o seu foco na posição de Jesus. O verso 2 diz assim: olhando firmemente, para quem, irmãos? Vamos juntos? Para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Bendito e glorificado seja para todo sempre o nome do Senhor Jesus. Apesar de nós sermos encorajados por irmãos e irmãs do passado e do presente, não há dúvida de que a nossa maior motivação, a nossa maior inspiração é a pessoa bendita do Senhor Jesus. Uma vida fortalecida pela graça, e na graça de Deus só é possível se nós mantivermos os nossos olhos fixados em quem? Em Jesus,
fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nele a nossa fé é iniciada, nele ela é consumada. É Ele mesmo que proverá tudo quanto for necessário para que tenhamos a concretização final, o grande finale da nossa fé aqui e na eternidade. Como bem disse o apóstolo Paulo, em um momento final da sua trajetória de vida cristã, de caminhada com Deus e ministério, ele declarou em 2 Timóteo capítulo 4, versos 7 e 8, combati o bom combate, completei ou acabei a carreira e guardei a fé. Esse é o bom combate da fé cristã. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Ou seja, também essa coroa da justiça está reservada para mim e para você. Continuemos o bom combate da fé cristã. Continuemos firmes nessa trajetória. Nossos olhos precisam estar fixos em Jesus. Precisam estar fixos na missão de Jesus. Precisam estar fixos na posição de Jesus. Jesus é de fato o autor e consumador da nossa fé. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 11 e 12, Paulo diz assim: deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho. Aleluia. Não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito, até aquele dia final. Aleluia, louvado seja o Senhor. Precisamos manter o nosso foco na missão, paixão de Jesus. E qual era a paixão, a missão de Jesus? Fazer a obra que o Pai lhe havia designado fazer, ser obediente ao Pai. Mas também, a grande paixão de Jesus era por vidas. Por isso que Jesus se entregou por mim e por você. Por isso que Ele ofereceu a sua vida lá naquela rude, naquela terrível cruz, para que nele nós pudéssemos encontrar vida, paz, esperança e salvação. Porque nossas vidas são em si a grande paixão, o grande foco da missão de Jesus. Por isso nós precisamos antes, irmãos, de amar as coisas e as estruturas de uma organização religiosa. Precisamos amar vidas, graciosamente. As estruturas, elas são importantes, é verdade. Elas encontram o seu propósito, o espaço, no contexto da igreja local, sim. Mas vidas são sempre mais preciosas do que as coisas. Há um hino antigo que diz assim: irmão, você sabe o valor que tem uma alma? Nem todos os recursos do mundo poderiam pagar. O dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro é pouco demais para o valor de uma alma poder comparar. Sua vida, minha vida, sua alma, minha alma, sua salvação, minha salvação, custou o sangue do Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Custou a entrega da sua própria vida. E aí, o texto nos diz que em troca da alegria que lhe estava proposta, que alegria é essa? De que depois ele se tornaria o grande salvador de todos aqueles que creem, inclusive meu e seu, dessa igreja que a ele pertence, da qual ele é o firme fundamento. Suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Se alguém quiser acompanhar-me, Jesus disse, negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a vida por minha causa, esse achará a verdadeira vida. E aí o texto continua dizendo, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E aí o texto diz, no verso 26 de Lucas, capítulo 9, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras,
o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Ele se entregou a uma cruz terrível e humilhante. Diz o texto que ele não fez caso da desonra que passou. Se tornou maldição por mim e por você, porque para os romanos era uma humilhação um romano morrer numa cruz. Para o judeu era um símbolo de maldição. Jesus se fez maldito, Jesus se fez maldição por mim e por você, para que através da sua morte nós pudéssemos alcançar a vida abundante, a salvação eterna, a paz, a alegria que só Ele pode dar, a bênção de uma vida com Deus. Aquilo que poderia ser motivo de maldição se transformou em símbolo de bênção. Hoje, quando olhamos para uma cruz, automaticamente nós somos remetidos ao sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Foi ali que Ele se entregou em nosso favor. E é pela cruz que nós precisamos entregar cada vez mais ao Senhor. Também precisamos, irmãos, pôr os nossos olhos fixos na posição de Jesus. É verdade que Ele morreu. É verdade que Ele foi humilhado. É verdade que Ele foi escarnecido, é verdade mesmo. É verdade que Ele foi posto num túmulo, num sepulcro. Mas é verdade também que Ele ressuscitou ao terceiro dia com poder e glória. E aí os nossos olhos precisam estar exatamente fixos nisso. O nosso Cristo não é um Cristo derrotado. Lembram-se daquele cântico, o rosto de Cristo? Não é um Cristo derrotado de cabisbaixo, não é. Ele é um Cristo vitorioso, um Cristo vencedor. Ele venceu a morte, Ele venceu as cadeias do sepulcro, Ele venceu o inferno. Ele ressuscitou com poder e glória ao terceiro dia. Exaltado seja para todo sempre o seu nome. E aí, Paulo escrevendo aos Filipenses, no hino do esvaziamento, da kenosis, ele diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve como usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhança aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E aí ele arremata dizendo: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um dia todos nós veremos, e toda a humanidade contemplará os mais poderosos e talvez arrogantes homens da história da humanidade prostrados diante do nosso Senhor Jesus. Marx, Engels, Nietzsche, os Césares, os faraós, todos se prostrarão e declararão que Ele, unicamente Ele, é o Senhor soberano para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, uma vida fortalecida pela graça de Deus é uma vida que nos faz nos inspirarmos nos bons exemplos da vida cristã. Uma vida que nos ajuda a sermos perseverantes nessa caminhada. Uma vida que nos faz sermos fiéis ao Senhor, apesar das dificuldades que possamos enfrentar. É uma vida que nos faz fixar os nossos olhos em Jesus, na missão, paixão de Jesus, mas também na posição de Jesus. E é uma vida que nos propõe uma forma de viver com ânimo e com alegria, apesar das aflições que possamos enfrentar. Jesus não nos enganou quanto às aflições que poderíamos enfrentar. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Por isso que Paulo disse: diante de tudo isso, meus irmãos, nós não desfalecemos, não deixamos a nossa alma desmaiar, mas ainda que o nosso homem interior
o nosso homem exterior, físico, se desgaste, se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, acima de qualquer comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, são passageiras, mas as que não se veem, essas sim, são coisas eternas, e são as coisas que o Senhor tem preparado para nós. As nossas aflições não podem ser comparadas com a glória por vir a ser revelada em nós. Viver fortalecidos pela graça de Deus é crer que as aflições que nesta terra nós passamos cooperam para a concretização dos planos de Deus. Aqueles planos que Ele tem para a vida dos seus filhos, aqui nesta vida e para a eternidade. Daqueles, assim como nós, que pela misericórdia e graça do Senhor, foram chamados segundo os seus gloriosos propósitos. Conta-se que aquele compositor da canção Preciosa Graça de Jesus, John Newton, ele já em estágio avançado de sua idade, de sua vida, sofrendo de uma certa demência, não conseguia lembrar de todas as coisas que havia vivido em sua vida e que havia aprendido também, inclusive sobre a vida e sobre a fé cristã. E aí, certo dia, em um diálogo, em uma conversa com ele disse para algumas pessoas que estavam ao seu redor: meus irmãos, há muitas coisas das quais eu não consigo lembrar de jeito nenhum. Essa demência, esse problema de memória, tem roubado muitas informações da minha mente, da minha consciência. Mas há duas coisas das quais eu não me esqueço jamais. A primeira delas é que eu sou um miserável pecador. Ah, isso eu sei. Quão miserável pecador eu sou. E a segunda delas é que Cristo é um maravilhoso Salvador. E para um pecador tão terrível quanto eu, só uma maravilhosa graça, como a graça de Cristo Jesus. Essa mesma graça nos alcançou. Portanto, uma vida e uma igreja fortalecida pela graça de Deus é aquela que persevera na caminhada da fé, olhando para Jesus e deste modo vencendo as aflições até que complete a sua carreira. Deus continue nos abençoando. Parabéns, bem, que a graça de Cristo seja cada vez mais abundante sobre vocês e sobre todos nós, hoje e sempre. Amém e amém. Pastor Joésio. Glória a Deus. Que bom, não é? Quando temos a certeza de que houve exposição bíblica, não é? Coisa boa. Louvo a Deus pela vida do meu irmão Everaldo, pastor Everaldo, e quero convidar você a continuar ouvindo dessa exposição amanhã. Fico muito feliz porque todos puderam estar no sábado aqui. E amanhã é o nosso dia de celebração dominical. Teremos a nossa programação pela manhã, o nosso culto às 9 horas da manhã e às 18 horas, o horário normal amanhã, das 18 às 20 horas, tá certo? Eu quero convidá-los a continuar celebrando ao Senhor pelos 67 anos da igreja. E amanhã, após isso, nós teremos vamos bater os parabéns para a PIBEM, né? Para a sua membresia. Não batemos os parabéns para o prédio. Nós batemos os parabéns pela graça de Deus derramada a todos aqueles que fizeram e fazem parte desse corpo de Cristo aqui do Engenho do Meio. Tá certo? Então amanhã
nós, após a mensagem, nós estaremos no nosso salão anexo, celebrando também, batendo os parabéns e experimentando um momento gostoso de confraternização aqui na igreja. Então, vocês todos são convidados. Fico feliz, temos aqui também pastor Marcos e Jacira, que bênção, vocês me ouviram falar dele domingo passado, né? Tivemos no culto de gratidão pela restauração da saúde do pastor Marcos. Então ele está ali, ó, fiquem em pé, Marcos e Jacira, por favor, para que a igreja possa ver vocês. Deus abençoe sua vida, viu? Que bom. Marcos faz parte do nosso pastoreio de pastores e foi alguém que passou um momento bem difícil há alguns dias, mas está aí, olha, para a glória de Deus, restabelecido, para a glória de Deus, tá bom? Então, meu irmão, pastor Everaldo, pastor Edilson, nós estamos aqui felizes, porque eu percebo que Deus tem falado aos nossos corações sempre, tá certo? E amanhã é dia de continuar celebrando o Senhor, 9 horas e 18 horas todos juntos. Amanhã haverá ensaio do coro, né? Jardel, amanhã após o culto teremos ensaio do coro, então o pessoal do coro venha, certo que haverá. Estaremos terminando nosso culto matinal no horário previsto para que haja o ensaio do coro e vocês possam mais uma vez participar à noite. E amanhã tem uma celebração bonita, né? Está bem recheado de música para a glória de Deus, tá certo? Vamos agradecer a Deus. Agradeço a Deus também pela sua vida, que nos acompanhou nesses minutos aqui juntos pelas redes sociais da igreja. Continue conectado conosco amanhã, tanto pela manhã quanto à noite. E eu gostaria de orar nesse momento, e logo após nós cantaremos uma canção finalizando esse momento de culto, e logo após a tríplice amém, para nós celebrarmos juntos também saindo daqui, tá certo? Pai querido, obrigado por essa noite, obrigado pela vida do teu servo, pastor Everaldo, obrigado, Pai querido, pela mensagem que o Senhor traz ao nosso coração do que vem a ser uma igreja fortalecida pela maravilhosa graça do Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Continua usando ele amanhã, continua usando todo o ministério que está todos os ministérios que estarão exercendo aqui, Senhor, as suas habilidades, os seus talentos na direção do culto. Obrigado por todos que se empenharam, Senhor, para apresentar ao Senhor este culto de gratidão. E ao sairmos dessa casa de oração, Pai, nos leva em paz para os nossos lares, que nenhum mal nos aconteça, põe teus anjos ao nosso redor para nos livrar de todo mal, e nos garante, Pai, a chegada aos nossos destinos, completamente sãos, debaixo e protegido pela tua poderosa mão. Obrigado por tudo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Vamos celebrar, vamos ficar em pé, vamos terminar esse momento celebrando ao Senhor. Aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma sim. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz, é feliz, tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Aleluia! Isso é verdade? Então celebre! Aquele que está feliz, diga amém. Amém! Aleluia! Aquele que está feliz, diga aleluia. Aleluia!
Aquele que está feliz, bata palmas. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com Jesus no coração.